apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me, irmãos, de tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que ele seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora também de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, que essa pessoa seja anátema. Porque eu persuado agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se nós estivéssemos agradando aos homens, não seríamos servos de Cristo. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes os qual antigamente a minha conduta no judaísmo, e como de sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios imediatamente, não nem a carne nem o sangue. E nem voltei para Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos a partir da Arábia. Eu voltei outra vez a Damasco. E depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora anuncia a fé que antes destruía. Amém? Eu quero frisar esse versículo de número 23, porque esse versículo fecha o que Paulo declara aqui para os irmãos, né? E ele declara isso com muita ênfase na transformação que aconteceu na vida dele. Olha o que ele diz: mas somente tem ouvido dizer, aquele que perseguia agora anuncia a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra, queridos? Aplaude a Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos nessas quintas-feiras falando a respeito do evangelho que transforma. Nós estamos falando a respeito daquilo que muda as nossas vidas, daquilo que transforma a nossa história. E hoje nós ouvimos falar muito do evangelho. Hoje nós conhecemos muito da palavra de Deus. Nós temos muita liberdade para adorar a Deus, para celebrar a Jesus. E tudo isso é muito bom, porque hoje nós temos o acesso à presença de Deus. Hoje nós temos acesso às Escrituras. Hoje nós temos liberdade para adorar a Deus. Alguns anos atrás era muito difícil você ter liberdade para adorar a Jesus, deixar Jesus se mover através da sua vida com liberdade, para adorar a Ele baseado naquilo que você acredita, naquilo que você tem recebido de Deus. E hoje nós temos essa facilidade, né? Nós temos a oportunidade e o privilégio de poder
adorar a Deus e celebrar a Deus com liberdade em família. Hoje nós temos igrejas lindas, igrejas preparadas, igrejas estruturadas. Nós temos um culto com liberdade de adoração, através de instrumentos musicais, liberdade de adoração através de danças, através de gestos, através de várias manifestações dos talentos que Deus colocou na nossa vida para servir a igreja dele, para abençoar a igreja dele. E métodos pelo qual Deus se manifesta e métodos pelo qual Deus se comunica com a sua igreja. Cada pessoa que entra na casa de Deus, ela vai ser tocada por Jesus no seu primeiro encontro com Jesus de uma forma. Algumas pessoas entraram aqui e foram abençoadas a partir de uma oração. Você chegou na casa de Deus e alguém orou, e aquela oração tocou você, abençoou a sua vida, ao ponto de você dizer assim: olha, eu fui na igreja e quando o irmão ou o pastor orou, a minha vida foi transformada. Eu senti Jesus de uma forma como eu nunca havia sentido antes. Outras pessoas sentiram Jesus através da palavra, não é assim? Ouviram uma palavra que transformou a sua vida, e a partir dessa palavra se conectaram com Jesus, entenderam o plano de Jesus para a sua vida e começaram a ser tocados pela palavra. Outras pessoas através do louvor, e por aí vai. Cada um de nós foi tocado por Jesus de uma forma. Mas quando nós falamos do Evangelho, o que de verdade é o Evangelho? O Evangelho, queridos, é o plano de Deus estabelecido para trazer uma transformação para a terra. O Evangelho é o plano de Deus por meio de Jesus para transformar as nossas vidas, para transicionar pessoas perdidas, pessoas distantes do amor do Pai, para pessoas íntegras e transformadas pela palavra de Jesus, pelo ambiente que a palavra pode produzir, pelo ambiente que a adoração pode produzir. Esse lugar aqui é um salão quando ele está fechado, mas quando nós nos reunimos aqui e nós começamos a adorar, e nós começamos a falar no nome de Jesus, esse lugar aqui deixa de ser um salão físico e passa a ser um ambiente espiritual, onde milagres acontecem, onde a manifestação da glória de Deus acontece, onde nós temos a oportunidade de transformar as nossas vidas. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei como você chegou, mas a verdade é que pelo fato de nós estarmos adorando Jesus aqui, Ele está transformando a nossa história. Existem transformações que nós começamos a enxergar imediatamente, e existem transformações que nós não enxergamos, mas temos a certeza que está acontecendo. Do mesmo jeito que você não consegue ver o vento se movendo aqui nesse lugar, existem coisas espirituais que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas temos a certeza que está acontecendo. Por quê? Porque cada vez que nós nos expomos à palavra de Deus, cada vez que nós nos reunimos na presença do Senhor, uma área da nossa vida é transformada, uma parte da nossa história é transformada, o nosso interior é transformado, e nós não somos mais os mesmos. Você pode tocar em alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa assim: você não é mais o mesmo, porque Jesus está neste lugar, e todas as vezes que Jesus entra num lugar, Ele transforma a vida das pessoas que estão ali. Então, Jesus está trabalhando no nosso coração, e nós, pelo meio do Evangelho, irmãos, nós entendemos que Jesus está transformando as nossas vidas, e nos dando a oportunidade de vivermos com Ele um plano que é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo momentaneamente aqui. O Evangelho é a manifestação de Deus em nós, para transformar as nossas vidas, e nos dar acesso a uma vida eterna com Deus. A partir do Evangelho que Jesus estabeleceu para nós, nós temos a oportunidade de sermos transformados, para experimentarmos, para provarmos a glória de Deus, e termos também acesso a uma glória futura que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Nós sabemos que através do homem, pelo pecado, nós nos tornamos pessoas que carregam uma dívida, O pecado trouxe para nós uma dívida. O pecado entrou na humanidade, e o salário do pecado passou a ser a morte. E todas as vezes que o homem peca, todas as vezes que o homem erra, ele recebe como salário a morte. Então é por isso que nós vemos no nosso mundo tantas pessoas que estão decaídas, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu relacionamento com Deus. Mas o nosso Deus e Pai, por meio de Jesus, enviou para nós uma oportunidade de transformação.
Jesus veio à terra para ser o resgate da nossa vida. Jesus veio à terra para pagar a dívida que nós tínhamos, a dívida que nós não poderíamos pagar com o nosso dinheiro e com o nosso esforço. Jesus pagou através da sua vida na cruz do Calvário. Aquilo que nós não poderíamos fazer por mérito ou por esforço humano, Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Jesus na cruz do Calvário, Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele nos deu de presente a graça, que transforma as nossas vidas e nos dá acesso ao Senhor Jesus. Será que você poderia aplaudir a Jesus pelo preço que Ele pagou por você na cruz do Calvário? Será que você pode celebrar a Jesus por tudo que Ele fez por você e agradecer a Ele com o seu aplauso? Sabe, queridos, nós somos privilegiados porque Jesus, Ele pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o pecado afasta o homem de Deus. Então, desde o Éden, quando Deus planta aqui os primeiros seres humanos, Adão e Eva, o pecado foi o caminho pelo qual o homem foi afastado de Deus. Deus fez o homem para ser eterno, Deus fez o homem para viver em comunhão com Ele, mas desde o Éden, o homem perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus, mas o nosso Deus nos amou tanto que Ele nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Ele, através do seu Filho Jesus. Então, na cruz do Calvário, Jesus não só pagou a dívida que nós tínhamos, a dívida que o pecado nos trouxe, mas Ele também nos deu a oportunidade de recebermos a graça. E o que é a graça, gente? A graça é o favor imerecido que nós recebemos. A graça é o presente que nós recebemos de Deus, que nós não seríamos capazes de pagar. É o presente que o Pai nos deu, que nós não merecíamos. Nós precisamos entender uma coisa: o homem por si só, ele não pode apagar os seus pecados. O homem por si só, ele não pode apagar essa dívida. Nada do que nós fazemos baseado no nosso mérito apaga a nossa dívida. Se nós dessemos na igreja ou a Deus a maior oferta possível dentro do recurso que nós temos, nós mesmo assim não conseguiríamos comprar esse acesso, mesmo assim não conseguiríamos receber esse favor de Deus. Se nós nos tornássemos a melhor pessoa, o melhor ser humano na terra, ajudando pessoas, sendo pessoas abençoadoras, estendendo as mãos para abençoar quem está próximo de nós, mesmo assim nós não seríamos capazes de apagar os nossos pecados. Mas Jesus, sabendo de todas essas coisas, Ele envia o seu Filho para nos dar de graça esse presente, e Ele envia o seu Filho para apagar os nossos pecados. Hoje nós temos um privilégio, irmãos. Nós servimos a Deus e sabemos que esse Deus apagou os nossos pecados. Ele nos deu de volta o livre acesso. E uma das coisas que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos é que Paulo, ele está trazendo para os irmãos de Gálatas um relato muito importante. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo assim: olha, meus irmãos, eu queria deixar uma coisa clara para vocês. Em outro momento da minha vida, eu persegui a igreja, eu era zeloso na lei, eu fui instruído no costume judaico. Desde pequeno eu fui instruído no costume judaico. Eu aprendi como guardar a lei, eu aprendi como ser alguém zeloso no costume judaico. E ele mesmo faz questão de dizer que o que ele tinha de conhecimento na cultura judaica estava muito acima da idade dele, ou seja, muito jovem, ele já entendia tudo sobre o costume judaico. E por causa dessa cegueira, ele perseguia as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele perseguia os discípulos de Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus, ele era um obstáculo para o crescimento do evangelho. Só que ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus. Em Atos capítulo 9, nós vemos Saulo sendo transformado para Paulo. Nós vemos ele tendo um encontro com Jesus, ele ouviu Jesus pela primeira vez, ele viu Jesus pelos olhos espirituais, ele foi curado da sua cegueira física e ele começou a ter um relacionamento muito íntimo com Jesus. E aquele homem que era um perseguidor passou a ser alguém que foi transformado, e essa transformação começou a provocar mudança na vida de muitas pessoas. Só que Paulo começou a perceber que as pessoas que receberam o favor de Deus, as pessoas que receberam a oportunidade de receber de Jesus esse presente que é a graça, estavam voltando aos velhos costumes e estavam se colocando de novo debaixo de um costume, que não era o costume que Deus tinha estabelecido para eles.
E aí Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, ele está corrigindo a igreja acerca das velhas práticas que eles voltaram a fazer. Pastor, e quais práticas que eram essas? As pessoas começaram a voltar a acreditar na circuncisão, e elas começaram a fazer nos seus corpos rituais para pagar os seus pecados. Elas começaram a guardar o sábado, pensando que vivendo uma vida debaixo de religiosidade iriam alcançar o favor de Jesus, iriam assim conseguir pagar os seus pecados. As pessoas começaram a pensar que por realizarem obras poderiam pagar a sua salvação. Mas Paulo estava trazendo aqui uma palavra aos irmãos de Gálatas esclarecedora. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Amar a Jesus e reconhecer Jesus de todo o seu coração é muito mais poderoso do que todas as obras de justiça que vocês possam fazer para tentar pagar aquilo que não se paga por mérito humano, aquilo que se recebe de graça de Deus. Em outras palavras, sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: nós não compramos a nossa salvação com obras, nós não compramos a nossa salvação com bondade, nós não compramos a nossa salvação fazendo para Deus coisas. Nós compramos a nossa salvação reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e reconhecendo que Ele já pagou todo o preço pelas nossas vidas, que o amor dele nos deu esse acesso. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender como igreja é que nós não servimos a Deus para pagar o que Ele fez por nós. Nós servimos a Deus para amá-lo por tudo que Ele já fez. Nós servimos a Ele por gratidão. Nós não servimos a Ele para receber aquilo que Ele fez por nós. Nós não servimos a Ele para pagar o que Ele fez por nós, mas nós servimos a Ele porque reconhecemos o que Ele fez e por gratidão nós o adoramos. Sabe, se nós hoje ofertamos, se nós hoje auxiliamos, com o nosso recurso financeiro para abençoar a igreja, isso não paga o que Jesus fez por nós. Se nós usamos o nosso tempo para falar de Jesus, se nós pregamos nas ruas, se nós dedicamos a nossa vida como obreiros, como voluntários, como pessoas que servem na igreja, isso que nós fazemos não paga o que Jesus Cristo fez por nós. Se nós voltássemos a ser pessoas religiosas, que seguem costumes, práticas religiosas, nós também, buscando ser a melhor pessoa possível no mundo, não conseguimos também pagar o que Jesus Cristo fez por nós. Não, pastor, não. Como que nós conseguimos pagar isso? Nós não conseguimos pagar isso. É por isso que Jesus, Ele veio como um filho amado, nos amou de todo o seu coração, foi para a cruz do Calvário, e Ele na cruz do Calvário estabeleceu: eu vou fazer por vocês aquilo que vocês não seriam capazes de fazer. Eu vou pagar a dívida que vocês não teriam condições de pagar, e eu vou morrer pelos pecados de vocês, para dar para vocês o acesso que sozinhos vocês não conseguiriam ter. Sabe, queridos, quando nós olhamos para todas essas coisas, nós entendemos que Jesus é suficiente. E nós entendemos também que Ele foi tão bom e tão generoso conosco, que Ele pagou a dívida que nós não seríamos capazes de pagar. Será que você pode tocar alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa assim: você consegue entender que Jesus fez por você aquilo que você não seria capaz de fazer? A pergunta é: será que nós somos gratos a isso que foi feito por nós? Será que nós entendemos que se cremos em Jesus de todo o nosso coração, isso já é o suficiente para transformar a nossa história? Será que hoje, como filhos de Deus, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão aqui ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, será que nós temos no nosso coração essa suficiência de entendimento de que nada do que nós fazemos vai mudar ou alterar o amor de Deus por nós? E que tudo que nós fazemos hoje não é baseado em busca de uma recompensa, mas é baseado em um amor de devolver para Ele uma expressão de gratidão por tudo que Ele já fez por nós. Se você puder, eu queria que você anotasse algo. Se você tiver caneta, anote isso. Se você não tiver, anote na tábua do teu coração: nós somos perdoados pelo amor de Jesus Cristo. Será que você pode declarar isso sobre quem está do seu lado? Nós somos perdoados pelo amor de Jesus Cristo. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe quem eu sou, quem eu fui. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o amor de Jesus te perdoou. O amor de Jesus foi o suficiente para você.
O amor de Jesus Cristo é o suficiente para transformar a nossa vida. O amor de Jesus Cristo é o suficiente para mudar a nossa história. Tudo que nós precisamos é do amor de Jesus Cristo. E tudo que nós precisamos é entender que é esse amor que é o acesso para transformar as nossas histórias. É esse amor que vai mudar a nossa vida por completo. Porque o Evangelho fala sobre o amor de um pai que se entregou na cruz do Calvário para pagar a dívida que um filho não poderia pagar. Para pagar a dívida que alguém não poderia pagar. Sabe, isso é incrível, irmãos. Por quê? Porque agora nós vivemos uma nova vida, porque alguém pagou o preço que nós não poderíamos pagar. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é Jesus amando os seus filhos e se entregando por esse amor. O que é o Evangelho? O Evangelho é um pai que amou tanto seu filho que foi capaz de pagar a dívida que ele não seria capaz de pagar. Isso é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores. E nos tornar pessoas melhores por quê? Porque nós recebemos do nosso Pai a graça e o favor. Nós recebemos do nosso Pai perdão pelos nossos pecados. E agora precisamos nos tornar pessoas melhores. Pessoas que perdoam o erro dos outros. Pessoas que perdoam as falhas dos outros. Pessoas que se relacionam com outras pessoas com olhar de misericórdia, com atitude de misericórdia. Pessoas que receberam a misericórdia de Deus e agora vivem exercendo misericórdia com a vida das outras pessoas. Sabe, queridos, Jesus pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. A pergunta para nós hoje é: nós perdoamos as dívidas que as pessoas contraem conosco? Sabe, talvez alguém se levantou contra você para te ferir, para ferir o teu coração, para gerar uma marca na tua vida. Será que você é capaz de passar por cima de tudo isso e fazer por essa pessoa o que Jesus fez por você? Será que você é capaz de abrir mão do melhor lugar que você poderia ter ou alcançar para você e ceder esse lugar para alguém que não merecia, só como alguém que está entendendo que recebeu isso de Deus e agora se tornando parecido com Jesus, pode devolver isso para a vida de alguém? Será que nós conseguimos viver debaixo dessa perspectiva em algum momento da nossa vida? Será que nós conseguimos, como filhos de Deus, manifestar a graça de Deus para a vida de alguém que não merece? Sabe, queridos, o Evangelho que transforma é o entendimento que muda a nossa postura de vida. É o entendimento que muda a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. É a nossa postura diante de alguém que não merecia aquilo que nós vamos entregar. O que é isso? Graça de Deus, favor de Deus. E isso é o Evangelho que transforma as nossas vidas. Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário por nós, Ele não se entregou na cruz do Calvário sabendo que você estava já adorando Ele em uma igreja. Ele não se entregou na cruz do Calvário sabendo que você estava abrindo mão de pecados para entrar dentro de uma igreja e para adorar Ele. Não, Jesus foi para a cruz do Calvário antes mesmo de você o aceitar. Antes mesmo de você conhecer Ele, Ele já foi na cruz do Calvário por você. O amor dele se antecipou. Ele não te amou pelo que você faz, Ele te amou pelo que você é. Ele não te ama porque você é uma pessoa boa e não erra com as outras pessoas. Ele te ama porque você é filho. E eu posso te dizer uma coisa de todo o meu coração, você não vai se escandalizar. Ainda que você decida nunca mais querer entrar em uma igreja, e ainda que você diga nunca mais quero ir em um culto, mesmo assim o amor de Deus por você não será apagado. Porque o amor de Jesus por você não é uma barganha, não é uma troca. O amor de Jesus por você é a intensidade do amor de um pai que dá vida pelo seu filho, independente do que ele é. O ama pelo coração que ele tem. Sabe por que Jesus te ama? Porque você é uma parte dele. Sabe por que Jesus te ama? Porque você é a criação dele. Sabe por que Jesus te ama? Porque ele tem um plano incrível para você na eternidade. Então, porque ele te viu na eternidade, ele te amou, ele te ama e ele vai continuar te amando até a eternidade, porque ele é o teu Pai, ele é o teu Senhor e ele é o teu Salvador. Será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso com toda a tua força? Paulo está falando a respeito disso, queridos. Ele está dizendo para os irmãos de Gálatas: olha, gente, eu queria que vocês entendessem algo. Nada do que nós fazemos pode pagar o que Cristo fez. Paulo está querendo dizer para os irmãos ali da Galácia que tudo que eles fizessem, todo sacrifício que eles fizessem, não se compararia
ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aí ele começa a falar a respeito dele mesmo. Ele começa a falar a respeito da vida dele. Ele começa a dizer assim: olha gente, tudo que eu sei hoje e tudo que eu faço hoje, eu faço pela transformação de Jesus que aconteceu na minha vida. Um dia eu estava perdido, cego, e por causa disso eu persegui as pessoas, persegui os irmãos, persegui a igreja. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e tudo que eu sei hoje eu recebi dele. Ele abriu os meus olhos, ele transformou a minha vida, ele revelou-se a mim, e por causa disso hoje eu tenho uma vida transformada. E eu posso dizer para vocês, eu fui ter com os apóstolos muito depois, eu fui ter com aqueles que já estavam falando do amor de Deus muito depois. E quando eu fui ter com eles, eles olharam para a minha vida e puderam testemunhar algo muito importante. O que eles puderam testemunhar? Aquele que antes perseguia, aquele que antes atrapalhava, aquele que antes jogava no time daqueles que destroem, agora edifica a igreja de Cristo. Agora tem uma fé tão genuína que tudo que é feito através dele dá glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Agora eu sirvo a Deus não mais fazendo coisas que eu achava certo, agora eu sirvo a Deus fazendo coisas que fazem o nome dele ser glorificado todos os dias. Sabe, ele está dizendo assim: eu vivo agora porque eu entendi que eu precisava me arrepender e mudar a minha vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, é que o Evangelho, pela graça de Deus, nos torna uma pessoa melhor. E a segunda coisa é que o arrependimento nos faz, por meio de Cristo, entender que nós podemos transformar a nossa vida independente de como ela está, independente do que nós éramos e do que nós somos. Importante é o que seremos em Deus. Talvez você sempre foi uma pessoa difícil, mas se você entender que é Jesus que pode transformar a sua história, se você gerar no teu coração arrependimento, ele pode mudar a tua postura, independente do que você foi e independente do que você é. O arrependimento e o entendimento de que Jesus é o suficiente pode mudar e pode moldar a sua vida e te transformar numa pessoa melhor. Você consegue entender isso? E a terceira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, nós temos a oportunidade de ter um novo nascimento. O novo nascimento é a transformação que acontece na vida daquele que deixa Jesus conduzir a sua história. Sabe, todos nós temos uma personalidade, todos nós temos gostos, todos nós temos vontades. Isso é a nossa natureza humana. Tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Isso está ligado à sua natureza humana. Tem coisas que tocam o seu coração, tem coisas que não tocam o teu coração. Isso está ligado à tua natureza humana. É por isso que eu disse, cada um que entra na igreja é tocado de uma forma, porque isso é relacionado à sua natureza humana. Uns vieram pela música, outros vieram pelo relacionamento, outros vieram pela palavra, outros vieram por uma expressão de afetividade, de amor, um abraço, um gesto de carinho. Mas a partir do momento que nós tivemos esse primeiro acesso com Jesus e nós damos liberdade para Jesus entrar na nossa vida, então agora nós temos a oportunidade de ter um novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o entendimento de que nós deixamos Jesus entrar na nossa vida e Jesus vai moldando a nossa postura, e Jesus vai moldando o nosso ser para nos tornarmos o que Ele espera de nós e o que Ele quer que nos tornamos, e não mais as nossas próprias vontades falando mais alto. Porque na nossa natureza humana, quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, nós queremos devolver alguma coisa ruim. Na nossa natureza humana, quando alguém fala mal de nós, nós queremos devolver isso na vida de alguém. Na nossa natureza humana, quando alguém nos atinge um lado da face, nós queremos revidar, nós queremos devolver. Mas quando nós temos uma nova natureza se manifestando na nossa vida, através da transformação de Jesus que acontece dentro do nosso interior, as nossas vontades começam a mudar, os nossos desejos começam a mudar, os nossos valores começam a mudar. Por quê? O novo nascimento nos leva a uma nova vida em Cristo. Nós vivíamos uma vida de infidelidade, e agora, porque Jesus entrou na nossa vida e nos deu um novo nascimento, nós passamos a viver uma vida de fidelidade. Nós mentíamos, vivíamos uma vida de engano, mas porque deixamos Jesus transformar a nossa história, agora nós vivemos uma vida de verdade. Nós levamos a vida com valores verdadeiros, nós amamos a verdade. Nós vivíamos uma vida de desonestidade,
tentando sempre se dar bem, passar as pessoas para trás, sempre em busca de oportunidades que poderiam nos posicionar num lugar melhor. Mas agora que nós tivemos um novo nascimento em Jesus Cristo, agora nós vivemos uma vida íntegra. Nós vivemos uma vida não baseada em coisas, mas nós vivemos uma vida baseada em valores. Antes nós valorizávamos coisas, lugares, patamares. Hoje nós valorizamos a família, nós valorizamos o amor, nós valorizamos a amizade. O que é isso, pastor? Isso é uma vida que o Evangelho pode nos dar, uma vida transformada, que nos leva a uma mudança de conceitos, mudança de valores e mudança de personalidade, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus e termos a oportunidade de manifestar na nossa vida os atributos de Jesus na nossa história. Isso faz sentido para você, amém? Será que você pode tocar alguém do seu lado e me emprestar a sua mão para me ajudar a pregar para alguém que está do seu lado? Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado, diga assim: eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus Cristo hoje está começando algo novo na sua história. Existe uma transformação que está acontecendo agora. Não é no seu lado exterior, mas é no seu lado interior. Toda a transformação de Jesus começa de dentro para fora. Jesus está transformando o teu coração, Jesus está transformando o seu interior nessa noite. E porque Ele está transformando o seu coração e o seu interior, o seu exterior será transformado por Ele. O seu exterior começará a manifestar algo novo. Por quê? Porque Jesus começa tudo de dentro para fora. Pessoas que começaram uma transformação de fora para dentro, não deu certo. Talvez você conheceu alguém que um dia fazia tudo de errado e de repente no outro dia falou assim: não, vou colocar agora um terno, uma gravata, colocar uma Bíblia debaixo do braço, vou mudar a minha vida. Poucos dias depois, poucos meses depois, a transformação que começou de fora para dentro não deu certo. Começou a ir para a igreja, daqui a pouco passou pela primeira decepção, parou tudo, largou tudo. Por quê? Porque a transformação exterior, se ela começa sempre por fora e não por dentro, ela não é perpétua, ela não é duradoura. Jesus, Ele quer começar a transformação sempre de dentro para fora. Deus transforma o nosso interior e o nosso exterior é transformado. Deus transforma o nosso coração e os nossos conceitos e valores são transformados. Sabe, o maior poder da palavra não é nos tornarmos pessoas religiosas. O maior poder da palavra é nos tornarmos seres humanos melhores, que conseguem fazer com as outras pessoas a transformação que Jesus Cristo fez na nossa vida. Esse é o poder do Evangelho, é a transformação que acontece de dentro para fora. Será que isso faz sentido para você? Sabe, queridos, o Evangelho é a transformação que acontece aqui, no meu interior. É a transformação que eu não consigo ver com os meus olhos, mas eu consigo sentir com o meu coração. Quando isso começa a acontecer? Quando eu começo a ver que as minhas atitudes começam a mudar. Antes eu agia pela emoção, hoje não faço mais isso. Isso é um sinal de que o meu interior está sendo transformado. Antes eu revidava alguém que me ofendia, agora eu não faço mais isso. Isso é um sinal de que o meu interior está sendo transformado. Antes eu desejava coisas, eu desejava lugares, hoje eu desejo estar em paz, eu desejo o amor de Jesus no meu coração, eu consigo desejar, querer ver a minha família melhor, os meus amigos melhor. O que é isso? É uma transformação que está acontecendo dentro do nosso interior e está começando a mudar os nossos conceitos e valores, está começando a mudar os valores da nossa vida. E isso é uma transformação que está acontecendo de dentro para fora. Isso é o poder do Evangelho, é o novo nascimento. Você pode dizer comigo, novo nascimento? Então, o Evangelho gera essas coisas na nossa vida. O Evangelho nos faz entender que por meio de Jesus os nossos pecados são pagos. E o Evangelho nos faz entender que por meio do arrependimento nós acessamos um novo coração. E esse novo coração nos dá um novo nascimento. E o novo nascimento nos dá uma nova postura diante de Deus. E eu encerro te dizendo algo muito importante, que é o quarto ponto que o Evangelho proporciona na nossa vida. A salvação que gera na nossa vida a graça. E o que é a graça, pastor? A graça é o acesso de Deus a uma condição que eu jamais, por mim mesmo e pelos meus próprios méritos, conseguiria gerar para mim mesmo. É o amor que me alcança, que me transforma e que me dá direito a acessos que eu não poderia alcançar por mim mesmo. Quais acessos, pastor? Vários deles. Primeiro,
eu não merecia ouvir a voz de Deus, mas porque a graça dele me alcançou, agora eu posso ouvi-lo, agora eu posso senti-lo, agora eu posso me envolver com a presença dele. Isso é o presente da graça na minha vida, é receber de Deus aquilo que por mim mesmo eu não seria capaz de receber. Sabe, eu sempre trago a reflexão sobre o entendimento da graça usando o texto de Lucas 15, porque Lucas 15 vai falar a respeito da parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa parábola, amém? Quem conhece a parábola do filho pródigo? Todos. E no que se consiste a parábola do filho pródigo? Um homem tinha 2 filhos. Um decide pegar a parte que é sua por direito e decide pegar a sua parte para viver a sua própria vida. Então ele chama o pai e diz assim: pai, eu quero aquilo que é meu por direito, eu quero a minha parte da herança. Eu estou aqui vivendo com o Senhor, vivendo aqui na sua casa, vivendo as suas vontades, vivendo as suas decisões, mas eu entendo que eu cresci, amadureci e agora eu posso responder por mim mesmo. Então eu quero a minha parte da herança. E o pai, sendo muito maduro e amando esse filho e não querendo ferir o coração desse filho, o que ele faz? Ele diz: tudo bem, eu vou te dar a sua parte. Então ele vai lá, vende uma parte dos seus bens, pega esse dinheiro e dá para esse filho. Esse filho pega o dinheiro, sai da presença do pai e ele começa a gastar o dinheiro com coisas. Ele começa a usar o dinheiro para tentar dar para ele aquilo que o dinheiro não pode dar. Esse filho sai de casa pensando que com o dinheiro ele vai comprar aceitação, e ele percebe que quando o dinheiro acaba, as pessoas desprezam ele. Ou seja, ele tentou com o dinheiro comprar aceitação, mas a aceitação não se compra com dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ele percebeu que ele não conseguiu comprar aceitação com dinheiro. Ele tentou comprar amigos com dinheiro, mas ele percebeu que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha colegas que gastavam com ele o dinheiro em farras, em bebidas, churrasquinhos, festas e tantas coisas. Mas ele percebeu que quando o dinheiro acabou, que de verdade ele não tinha amigos, que ele tinha colegas, e esses colegas foram embora quando o dinheiro acabou. E ele percebeu que quando o dinheiro dele acabou, ele percebeu que ele também não tinha adquirido honra, porque enquanto ele estava com dinheiro, ele estava entrando em ambientes que o dinheiro dele poderia lhe proporcionar. Só que quando o dinheiro dele acabou, ele tentou entrar em ambientes onde ele foi expulso. E o único ambiente que sobrou para ele foi um ambiente onde ele tinha que se humilhar para cuidar de porcos. E por que cuidar de porcos era uma humilhação tão grande? Porque judeu, dentro da sua cultura, acredita que porcos são animais imundos. Então para um judeu, cuidar de porcos é a última opção da vida. Mas alguém que não entende sobre valores e princípios, mas que ama o dinheiro e que ama coisas, só quando perde dinheiro e quando perde as coisas, vai entender de verdade o valor que tudo tem. Então esse filho, ele decide voltar para a casa do pai. Ele cai em si, ele percebe que ele estava errado nas suas decisões, ele percebe que a casa do pai era um lugar bom, ele percebe que o pai sempre foi um pai sábio, ele percebe que a casa do pai sempre foi uma casa de fartura, ele percebe que a casa do pai sempre foi o melhor ambiente para ele, mas ele não conseguia perceber, porque nós só percebemos o que é bom quando experimentamos algo que é ruim. Você só sabe qual é o verdadeiro amigo quando você é ferido pelo falso amigo. Você só sabe o que é uma casa boa quando você participa de uma casa ruim. Você só sabe onde é um ambiente onde você é amado quando você passa por um ambiente onde você é rejeitado. Então nós só descobrimos as coisas boas quando experimentamos as coisas ruins. E esse filho agora que experimentou coisas ruins, ele cai em si, ele diz: espera aí, na casa do meu pai até os empregados vivem melhor do que eu aqui. Na casa do meu pai, os empregados não precisam cuidar de porcos, eles têm comida em fartura. Na casa do meu pai, até os empregados se vestem bem, e eu estou aqui todo sujo cuidando de porcos. E aí ele cai em si e diz assim: olha, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pequei contra os céus e pequei contra ti, me torna um dos teus trabalhadores. Ele voltou por causa do amor do pai? Ele voltou porque ele estava arrependido? Não, ele voltou porque ele queria comida. Ele voltou porque ele queria de volta um lugar de acesso.
e ele volta para a casa do pai. Só que quando ele chega na casa do pai, não é ele que vai até o pai, é o pai que vai até ele. O pai está do lado de fora, esperando, porque o pai sabe que o filho que é filho um dia vai voltar. E aí o pai está do lado de fora. Antes dele chegar, o pai já avista ele de longe. E aí o pai olha e diz assim: é o meu filho. E aí ele sai correndo e ele abraça o seu filho. Seu filho está sujo, mal vestido, mas o pai lhe abraça. O pai não espera ele vir, o pai vai até ele. Sabe, queridos, na concepção, sem o novo nascimento, ele errou, ele volta para me pedir perdão. Ele errou e saiu, ele precisa se humilhar e voltar. Essa é a concepção da velha natureza. Mas o pai manifesta a nova natureza. Na nova natureza, o pai perdoa. Na nova natureza, o pai diz assim: você errou, mas não tem problema, eu quero te perdoar. Não tem problema, você saiu daqui como um príncipe, está voltando maltrapilho, mas do jeito que você saiu, você vai entrar. E sabe o que o pai faz? O pai chama os seus servos e diz para eles assim: olha, vocês podem correr lá dentro e pegar roupa para o meu filho? Porque eu sou pai, posso ver ele mal vestido e mal cheiroso, mas eu não quero que ninguém veja o meu filho assim. Porque do mesmo jeito que ele saiu, ele vai voltar. Ele saiu em honra e ele vai voltar em honra. Lá dentro ninguém precisa saber que ele perdeu tudo. Lá dentro ninguém precisa saber que ele estava cuidando de porcos. Lá dentro ninguém precisa saber que nem roupa ele tinha. Sabe o que é isso? Diga comigo: graça. Esse filho merecia, mas ele recebeu do pai. Sabe o que é a salvação? Graça. Nós merecemos, mas mesmo assim Jesus nos dá. Sabe o que é graça, queridos? É esse pai que olha para esse filho que saiu e gastou tudo e diz para ele: vem, porque tem um lugar para você aqui, você sempre vai ser meu filho. Sabe o que é a graça? É o filho voltando para dizer: eu quero ser um funcionário, para ter comida e para ter roupa. Mas o pai olhando para ele diz: sabe o que é graça? Graça é você merecer apenas comida e roupa, mas eu vou te devolver a condição de filho. Porque a graça não é o que você merece, a graça é o que você recebe. Não é o salário pelo que você faz, mas é o amor do pai te alcançando. Isso é graça. A graça é o pai dizendo: o seu mérito te daria no máximo uma condição de funcionário. Se o seu mérito fosse o mais importante, você voltaria a ser um servo. Mas porque a graça está te alcançando, não tem a ver com o que você é ou com o que você merece, tem a ver com o que eu sou e com o que eu quero te dar. O que Jesus tem nos dado, queridos, não tem a ver com o que nós merecemos, tem a ver com o que Ele é. E o que Ele é? Ele é bom, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é aquele que morreu por nós, se entregou por nós e nos deu aquilo que nós mesmos não merecíamos. Isso é graça, isso é favor. Será que você pode aplaudir esse Deus que é maravilhoso? Quantos estão entendendo isso? Sabe, esse filho volta para casa, Bia. Sabe o que é incrível, Bia? Quando ele saiu, ele pegou a parte dele da herança. E quando ele foi viver longe do pai, ele perdeu tudo. E quando ele volta com o quê? Mas quando ele se encontra com o pai, ele recupera tudo. Ele pega a parte dele e ele diz: pai, eu quero a minha parte. E a minha parte eu vou usar com as minhas escolhas e com os meus desejos e as minhas vontades. Então ele pega a sua parte, ele gasta com prostituição, ele gasta longe do pai, ele gasta com tantas coisas. E quando ele volta, ele já não tem nada. Mas quando ele se abraça com o pai, e quando ele recebe o amor do pai dá para ele de novo roupa, o amor do pai dá para ele de novo autoridade de filho, e o amor do pai coloca ele de volta dentro da herança que ele perdeu. Porque quando ele sai como um filho que tem a herança nas mãos. E quando ele volta como um filho que perdeu tudo. Mas ao se encontrar com o pai e voltar para dentro do palácio, sabe o que o pai está dizendo?
tudo que eu tenho é teu de novo. Isso é graça. Graça é nós entendermos que nós passamos uma vida longe de Deus. Talvez você está aqui me ouvindo pregar, você possa ter 20, 30, 40 anos de idade, e talvez você diga assim: eu passei a minha vida toda vivendo longe de Deus. Gastei a minha juventude, gastei o meu tempo, gastei os meus recursos, e hoje eu não tenho nada para oferecer para Deus. Deus não quer nada que você possa dar para Ele. Ele quer apenas o seu coração. Ele quer apenas dizer para você: eu quero te abraçar, eu quero te dar o meu amor, e eu quero te devolver ao lugar que você tem comigo de origem. O lugar de filho amado, o lugar de filho querido, o lugar de um filho que vai desfrutar da graça, que não se compra com dinheiro, mas se recebe pelo amor do Pai. Sabe, esse filho, quando abraça o Pai, ele volta para dentro da casa do Pai, agora tendo tudo de volta. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Tudo que nós fazemos hoje, não fazemos porque pagamos o que Jesus fez por nós. Tudo que nós fazemos hoje, fazemos por esse amor. Sabe, se você está aqui hoje adorando a Deus, servindo a Deus, faça isso pelo amor que você tem por Ele. Não faça porque você quer uma casa nova, não faça porque você quer uma nova porta de emprego, não faça porque você quer que Ele mude alguma área da sua vida. Isso tudo vai ser consequência. Ele vai mudar a sua condição financeira, porque essa é a consequência de alguém que serve a Deus. Ele vai mudar a vida da sua família, vai mudar o seu filho, o seu relacionamento, vai mudar todas as áreas da sua vida, porque isso é consequência de uma vida servindo a Jesus. Ele vai te colocar diante de boas oportunidades, diante de um bom emprego, diante de uma boa porta de oportunidade, mas isso tudo é consequência. Não pode ser o fruto da intenção do nosso coração. O fruto da nossa intenção de coração deve ser servir a Jesus e amar a Jesus pelo que Ele é. O evangelho que transforma é o evangelho que nos faz entender: eu amo a Deus de todo o meu coração, e essa é a minha prioridade. E porque eu amo Ele de todo o meu coração, Ele muda todas as outras coisas na minha vida. Ele muda todas as outras coisas na minha história. E Ele me torna uma pessoa melhor para representá-lo por onde eu passar. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu queria que aí no seu lugar, onde você está, você colocasse a mão no teu coração e agradecesse a Jesus por 1 minuto. Eu não sei o que você vai falar para Ele, mas eu queria que você agradecesse Jesus. Nós somos esse filho que estava longe, mas o Pai está dizendo: ei, vem para perto, deixa eu te abraçar, deixa eu colocar de você de novo uma veste nova, deixa eu colocar na tua mão autoridade. Autoridade para nós hoje talvez simboliza devolver a identidade que nós perdemos. Talvez você não se ama mais como deveria se amar, talvez você não se valoriza como deveria se valorizar, talvez você está aí atravessando um momento onde você pensa que não é ninguém, que não vai chegar a lugar nenhum. Sabe o que é isso? É o adversário da sua alma roubando a sua identidade. Mas nessa noite Jesus está dizendo: como eu dei para aquele filho o anel de volta no dedo, eu dou para você de volta a sua identidade de filho e de filha. E eu te devolvo um coração para entender que você é importante para Deus, você é alguém amado por Deus, e nada do que falam ao teu respeito muda o que Deus pensa sobre você. Ele é o seu Pai, Ele te ama e ponto final. Ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Agora, o que você faz para Ele é fruto de gratidão por tudo que você recebeu dele. Se você tem o dom de pregar, pregue o máximo que você puder, não para receber nada em troca, mas por ser grato ao que Ele fez na sua vida. Se você tem o dom do louvor, louve todos os dias, não para receber alguma coisa, mas para ser grato por tudo que Ele fez na sua vida. Se você tem o dom de abraçar, de amar, de cuidar, cuide de alguém, não porque você quer algo em troca, mas porque você é grato por tudo que Jesus fez por você. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida, eu não sei o que você sabe fazer para Jesus, mas eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Faça o que você fizer, faça o que você sabe de melhor para Ele, não para receber algo em troca, mas por gratidão por tudo que Ele já fez por você.
Será que você pode agradecer a Jesus nessa noite? Coloca a mão no seu coração e agradece a Ele por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele é. Agradece a Ele por ser um Pai bondoso. Agradece a Ele por ser um Pai maravilhoso. Agradece a Ele por ser o seu Salvador, o teu Redentor, o teu amigo, aquele que te devolve o lugar de acesso, o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo. Será que você pode adorar a Ele?